Olá, professores e amigos da Escola Bíblica. Estamos aqui para mais uma pré-aula da classe de adolescentes. Estamos aí quase finalizando o primeiro trimestre desse ano. Estamos trabalhando a revista Jesus, o Melhor Modelo. Hoje nós vamos para a aula de número 12, que tem como tema a vida de oração. Então, como a própria lição já nos mostra, nós temos estudado durante todo esse trimestre o exemplo que Jesus nos deixou. E como nós, como seus seguidores, podemos segui-lo, né? Podemos imitá-lo. E hoje nós vamos falar sobre a vida de oração de Jesus, para mais uma vez tomar ele como exemplo e aplicar nas nossas vidas. Eu trouxe algumas dicas de material de apoio que vocês vão encontrar no nosso site, lá no PDF. O primeiro deles é um filme cristão muito bom. Foi um dos filmes que mais impactou a minha vida. E se você ainda não assistiu, você precisa assistir e precisa passar para os seus alunos. O nome dele é Quarto de Guerra. Vai contar a história de uma moça que estava com vários problemas em sua vida, inclusive no casamento. E ela aprende a orar, né? Ela aprende o poder da oração. Tudo que a oração pôde fazer na vida dela, da família, enfim. É um filme muito impactante que realmente nos chama a viver uma vida de oração. Então você não pode deixar de assistir esse filme. Se você puder, assista com seus alunos, passe para eles durante a semana, para que eles venham ainda mais impactados pela oração. Um segundo material é um livro. É um livro muito bom. Ele é um livro mais técnico, digamos assim. Um livro mais extenso e com uma leitura um pouquinho mais pesada, assim. Eu levei bastante tempo para ler ele, para poder absorver tudo. Mas o Timothy Keller, que é o autor, ele vai falar exatamente assim como funciona, por que orar, o que é a oração, em termos bem mais técnicos. Ele nos apresenta a importância da oração. Foi muito importante ler esse livro também, mudou algumas concepções sobre oração. Então, você, professor, que precisa estar ligado, antenado, precisa ter materiais, coloque esse livro lá na sua lista de leitura, porque eu tenho certeza que vai ser muito importante para você. E o segundo livro e o terceiro material se chama O Intercessor, de Norman Grubb. Ele conta a história de um moço que mudou a realidade da nação dele, da cidade dele, a realidade de muitas pessoas através da oração. E ele vai nos confrontar muito a respeito de que nós devemos viver essa vida de oração e que esse poder que se encontra na oração é acessível a todos. Então nós somos chamados para ser intercessores, sermos pessoas que têm uma vida de oração, né? A exemplo do nosso Mestre Jesus. Então leia esse livro e eu tenho certeza que você será muito confrontado. Não deixe de procurar e ler esses livros que eu estou indicando para vocês. Então vamos lá. Eu trouxe duas opções de dinâmica para você trabalhar na sua sala, na sua aula. E a primeira delas é bem simples, mas que você pode fazer uma aplicação bem legal. Basicamente você deve pegar uma vela, colocar ela suspensa em algum lugar, ou firme em algum lugar, melhor dizendo. Pode ser num pratinho ou na própria mesa, enfim. E você vai acender essa vela. Você vai explicar que essa vela somos nós e que aquele fogo que há em nós é Deus, né? A gente só recebe através de Deus, que é a nossa vida. Então, a nossa vida só acontece, só está ali, aquele fogo bonito, porque a gente tem liberdade em Deus, porque nós temos acesso a Deus. Deus, você pode dizer que é o oxigênio, né? Então, para exemplificar a vida de oração, ou melhor, para exemplificar uma vida de não oração, você vai pegar um copo ou um vidro, um frasco que seja um pouquinho maior que a sua vela e vai tampar aquela vela. Em poucos segundos a vela vai se apagar. Isso porque o oxigênio vai acabar e para existir o fogo precisa de oxigênio. E você pode falar que a nossa vida como cristãos é exatamente igual. Nós precisamos estar em contato com o nosso Deus, nós precisamos estar nos relacionando com Ele para que a gente tenha realmente vida.
porque senão aos poucos a nossa vida vai se apagando, a nossa vida vai diminuindo, né? Nós precisamos então estar ligados com Deus. E uma das ferramentas para nós estarmos ligados com Deus é a oração. Então a oração é uma ferramenta muito importante para a nossa vida diária com Deus. Essa é uma das aplicações que você pode fazer. Uma segunda ideia é você pegar, antes de eles chegarem, e bagunçar toda a sala onde vocês fazem a escola bíblica. Derrubar algumas cadeiras, colocar alguns papéis no chão, derrubar o lixo, enfim, bagunçar a sua sala. Quando eles chegarem, com certeza eles vão ficar intrigados, né? O que aconteceu? Alguém bagunçou a sala, ou não foi arrumada, enfim. E conforme eles forem perguntando, você vai dizendo que isso tudo faz parte da aula daquele dia, né? E ao iniciar sua aula, como introdução, você pode falar que hoje nós vamos falar sobre oração. E essa sala, toda bagunçada, representa a nossa vida. Porque nós temos diversas dificuldades, passamos por diversos desafios no nosso dia a dia. E a gente só consegue arrumar essa bagunça toda quando nós estamos ligados com Deus. E nós só conseguimos estar ligados com Deus, ouvindo o que Ele tem para nos dizer, também permitindo que Ele arrume essa bagunça através da oração. Então essa, mais uma vez, como eu já falei, é uma prática muito importante da vida do cristão. E se nós não orarmos, realmente nossa salinha fica uma bagunça, né? Essa é mais uma aplicação que você pode fazer. Então, vamos entrar na nossa lição de hoje. A oração, eu tenho percebido que tem sido uma prática bastante ignorada pela maioria dos cristãos. Eu não digo que as pessoas não oram, mas às vezes elas têm uma visão muito diferente do que realmente é a oração. E aí vem as desculpas, porque não tem tempo, ou porque é muito difícil, ou porque não sabe como. Então, a gente precisa desmistificar um pouco isso e entender o que realmente é a oração. E entender também que nós podemos, no nosso dia a dia, tirar momentos a sós com Deus, mas também podemos orar quando nós estivermos no nosso trabalho, quando nós estivermos fazendo as coisas de casa, enfim. Nós precisamos viver uma vida de oração. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre ter uma vida de oração, seguindo o modelo de Jesus. Vamos perceber quando ele orava, como ele orava. E dessa forma eu acho que vai ampliar um pouquinho mais nossa mente em relação à oração e também vai nos mostrar um caminho a seguir. O primeiro ponto fala sobre Jesus ter uma vida de oração, né? Ele não orava simplesmente em alguns momentos, ele não orava só quando as coisas iam bem ou só quando as coisas iam mal, mas ele vivia orando, né? Tudo que ele fazia era recheado de oração. Ele ia caminhando e orava pelas pessoas, ele ia caminhando, olhava para o céu e falava com seu pai, ele orava pelos seus discípulos. Enfim, Jesus tinha uma vida completa de oração. Então não adianta a gente achar que nós temos uma vida de oração se a gente simplesmente ora lá no culto, quando o pastor ora com a gente. A vontade de Deus para nós é que nós tenhamos intimidade diária com Ele, que a nossa rotina esteja repleta de oração, né? Que a oração seja um estilo de vida para nós como seus seguidores. E Jesus tinha esse estilo de vida. Jesus era esse padrão de vida de oração, né? Ele nos ensinou como a gente deve orar. Diferente dos religiosos da época, e Jesus vai falar contra eles, né? E eles oravam muito, passavam horas orando nas praças, enfim. E Jesus fala contra eles, não porque eles estavam orando, mas porque a intenção do coração deles era diferente. Eles oravam em lugares públicos, em voz alta, demonstravam com as suas roupas que estavam em jejum, demonstravam com a sua fisionomia, que estavam ali fazendo aquelas práticas religiosas. Só que a intenção deles era mostrar para as pessoas, eu sou uma pessoa religiosa, eu faço isso. E Jesus nos dá um novo modelo, né? Ele diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que te vê no secreto o recompensará.
O que Jesus nos mostra é que a oração é basicamente sinônimo de intimidade e relacionamento. A gente não precisa mostrar para as pessoas que nós sabemos orar ou que nós temos uma vida de oração. O que importa mesmo é nós termos a nossa intimidade com Deus, a ponto de querer passar momentos com Ele, a ponto de querer passar cada vez mais tempo com Ele, a ponto de falar tudo que acontecia no nosso dia a dia. Então, diferente dos religiosos da época, Jesus está nos ensinando a quê? A deixar tudo que às vezes nos prende, tudo aquilo que às vezes toma tanto tempo do nosso dia a dia, deixar isso um pouquinho de lado, deixar as nossas preocupações, procurar a Ele, silenciar, calar o coração, calar a mente, né, calar as vozes que nos rodeiam, para ter um momento em silêncio e a sós com Ele. Em silêncio não que você não possa falar nada, mas um silêncio do coração mesmo, para também estar preparado a ouvir o que Deus tem para nos falar. Então, aqui temos um novo modelo de oração segundo Jesus, diferente das pessoas da época, dos religiosos da época, que queriam simplesmente mostrar que oravam. Jesus nos convida e deixou esse convite na sua palavra a encontrar o lugar secreto de oração, um lugar onde você e Deus, eu e Deus, podemos nos relacionar em intimidade, em silêncio, em cumplicidade. Aí eu coloquei alguns momentos especiais que Jesus orava, né? Para a gente entender que Jesus orava realmente em todas as situações. O primeiro deles é que Jesus orava quando as coisas não iam bem. Jesus orou quando estava para acontecer a sua morte, a sua crucificação. Jesus orou quando eles estavam sendo perseguidos. Enfim, isso me mostra que a gente não precisa temer aquilo que Deus pensa a respeito daquela situação. Deus sabe de todas as coisas. Então Ele quer que até nos momentos difíceis, às vezes nos momentos de pecado, às vezes nos momentos de dificuldade na família, na escola, enfim, Ele quer que a gente busque a Ele em oração, quer que a gente coloque essa dificuldade diante dEle em oração, para que Ele também possa ministrar os nossos corações e nos dar a paz e tranquilidade. Nós precisamos entender que nada do que a gente vive sai do controle de Deus. Então, quando nós estamos vivendo alguma dificuldade, é porque Deus também está com a gente naquele momento. Então, a oração vai ser um caminho onde a gente vai conseguir entender os propósitos de Deus com aquela situação. E, com certeza, quando nós conseguimos fazer isso, colocar diante de Deus as nossas dificuldades em oração, a paz que excede todo entendimento, a calma que vem só dos céus, com certeza vai inundar os nossos corações. Então, a exemplo de Jesus, nós podemos e devemos orar quando as coisas não vão bem. Outro ponto é que Jesus colocava a vontade do Pai, a vontade de Deus, acima da dele. E eu acho isso muito importante de nós falarmos para os nossos alunos e ensinarmos ele. Porque a gente tem ouvido muito falar sobre nós reivindicarmos aquilo que nos é de direito, exigirmos de Deus. E eu fico pensando, quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus, né? Às vezes a vontade de Deus, ela é mais difícil, talvez ela está mais distante, talvez o tempo tá demorando um pouco para acontecer, mas a gente deve ter certeza de que a vontade de Deus é a melhor para as nossas vidas. Talvez aparentemente não pareça, mas com certeza é a melhor. Então, como Jesus, nós não devemos reivindicar alguma coisa que nos é de direito. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou de tudo, de toda a sua glória, para se tornar um homem como nós, né? Para nos deixar o exemplo de como ser homens e mulheres de Deus. Então, e ele não exigia nada do Pai. Antes ele dizia, Pai, seja feita a tua vontade. Mesmo na morte dele, um pouquinho antes da morte, ele disse, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não a minha vontade seja feita, mas que a tua vontade seja feita. Então, a exemplo de Jesus, nós devemos dizer também em nossas orações, Jesus, Deus, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Não importa se ela é mais difícil, não importa se ela é mais demorada, mas nós confiamos que a tua vontade é melhor que a nossa.
né? E esse foi o que Jesus nos deixou como exemplo. Outro ponto é que Jesus orava antes das decisões mais importantes da vida dele. Jesus orava intensamente, a gente já aprendeu isso, mas em ocasiões onde ele tinha que tomar alguma decisão importante, Jesus orava de forma especial. Tem um versículo que diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Então, Jesus, ele era o próprio Deus, né? Ele tinha muita total sabedoria, ele era perfeito, né? Um homem perfeito. Mas mesmo assim, ele colocou em oração essa decisão muito importante que ele tinha que fazer, que era de escolher os seus discípulos. Então, com certeza, ele pediu sabedoria, ele se colocou diante de Deus como alguém necessitado. Então, assim nós também devemos fazer isso. E você deve passar isso para o seu aluno, de que quando eles tiverem uma decisão importante, que eles devem viver uma vida de oração, mas quando tiverem uma decisão importante a tomar, alguma coisa maior para fazer, eles devem colocar isso também diante de Deus em oração, pedindo para Deus sabedoria, discernimento para saber se é realmente a decisão correta, para que Deus tome conta daquele projeto, daquela ideia, daquela decisão, para que Ele conduza as coisas. Então, a exemplo de Jesus, nós não só devemos, como podemos também, temos esse direito, temos esse acesso de colocar diante de Deus as nossas decisões, os nossos projetos e decisões maiores que temos que tomar, né? E por último, que Jesus não murmurou, ele orou. Isso é muito importante. Eu acho que a oração é uma boa ferramenta para que não haja tanta murmuração, tanta reclamação com Deus, né? Não que nós não podemos reclamar, contar aquilo que nós estamos sentindo, mas eu acho que a oração, ela nos faz perceber as situações de uma outra forma. Ela nos dá um outro panorama da situação, né? Como é o exemplo de Jesus. Ele estava ministrando para muitas pessoas, tinha milhares de pessoas, e esses seguidores dele começaram a ter fome, né? E eles não tinham nada, tinham simplesmente alguns pães e alguns peixinhos. E ao invés de ele reclamar com Deus, dizer: Deus, por que você me deu essas pessoas, você não tinha o que comer, não tinha que dar para elas, para suprir a necessidade delas, né? Ao invés disso, ele pegou aqueles poucos recursos que ele tinha e orou a Deus, pedindo que Deus abençoasse aquele alimento, pedindo que aquilo fosse para a glória de Deus. E os discípulos começaram a distribuir os pães e os peixes, e você já conhece o resto da história. Aqueles poucos pães e peixes alimentaram aquela multidão toda e ainda sobrou para eles guardarem, enfim, para os discípulos comerem. E tudo isso foi fruto de oração, né? De confiança em Deus, sabendo que Deus tinha preparado aquele momento, que Ele ia suprir as necessidades daquele povo. Então, ao invés de murmurar, de reclamar de alguma situação, de algo que está faltando, nós precisamos passar isso para os nossos alunos, que eles precisam colocar, antes de tudo, para Deus essa situação, para entender o que Deus quer fazer com aquilo e ver também os milagres que Deus pode fazer nas nossas vidas através daquela situação, né? E a gente só vai conseguir entender isso melhor se nós estivermos em oração. E aí eu trouxe algumas dicas práticas para ter uma vida de oração, né? Muitos cristãos, e até no grupo de jovens que eu participo, é uma reclamação assim recorrente, que eles têm dificuldade porque não sabem como orar, não sabem como ter uma vida de oração, acham muito difícil orar, acham difícil ter tempo de orar. Então, a gente precisa ter cuidado para que essas desculpas não sejam realmente desculpas para a gente não orar. Eu sei que às vezes a oração ela precisa ser compreendida, alguém precisa nos ensinar a orar, alguém precisa nos dar direções, nos dar as dicas, mas a gente precisa cuidar com as reclamações, assim, né? Com as desculpas, porque você talvez pode fazer uma pesquisa aí na sua sala de que os seus adolescentes com certeza vão falar que não tem tempo para orar,
porque eles estudam, ajudam em casa e tudo mais. Mas aí você faz um comparativo de quanto tempo eles passam nas redes sociais, quanto tempo eles passam com os amigos jogando bola, quanto tempo eles passam com as amigas no shopping, enfim. Faça essas comparações para que eles entendam que, na verdade, a gente não está dando prioridade à nossa vida de oração, né? A gente coloca ela ali quando sobra um tempinho ou quando a gente está precisando muito, né? E o que a gente precisa ter na nossa mente e incutir isso na mente dos nossos alunos é que a prática da oração para os cristãos precisa ser uma prioridade, porque isso denota e mostra que nós queremos mais relacionamento com Deus e que nós temos intimidade com Ele, né? E uma dica que eu tenho para dar para vocês, que é o que eu faço no meu dia a dia, é ter um tempo devocional, um período devocional, né? É um tempo que... O que é o devocional? É um tempo que você tira exclusivamente para Deus. Você não faz mais nada, você não limpa nada, você não organiza nada. É um tempo que entre você e Deus, a sós, né? E esse tempo, ele pode ser regrado para que seja mais fácil, para que faça realmente parte da sua rotina, né? Primeiro, uma dica, assim, para você ter um período devocional, comece observando o seu tempo. Então, assim, eu quero ter um período devocional. Talvez os seus alunos vão dizer isso, incentive eles a querer ter um tempo devocional. Eles vão dizer, mas tem algum tempo específico que eu preciso fazer? Não tem um tempo específico, mas você vai ter que se autoanalisar e ver em que momento você está mais livre, em que momento você rende mais, que você está com a mente mais livre, né, do seu dia. Então, tem gente que prefere fazer assim que acorda. Acorda, lê uma palavra, faz o seu período devocional, porque a mente ainda está fresquinha, está vazia. Tem pessoas que já não conseguem de manhã. Eu sou um exemplo. Eu não tenho tanta disponibilidade de manhã, porque até que eu acordo de verdade, leva um tempinho. Então, eu não tenho esse período da manhã. Mas eu consigo muito melhor à noite antes de dormir. Porque daí eu além de tudo, acalmo meu coração, eu consigo dormir melhor, né? E ter um tempo maior de qualidade. Porque se me deixar, eu fico até de madrugada acordada. Mas de manhã, se eu puder dormir um pouquinho mais, eu sempre vou dormir o quanto eu puder. Então, o meu período melhor é à noite. Mas talvez o seu é de manhã ou de meio-dia, na hora do intervalo do almoço, ter ali um tempinho, ou talvez os pais não estão em casa, a família não está em casa, que você tem um tempo a sós. Escolha o seu melhor momento e fixe aquele momento como sendo seu com Deus, né? E não precisa ser a manhã toda, nós vamos ver sobre isso. E outra coisa em relação ao tempo é definir a quantidade de tempo. Não faça no início da sua vida devocional, você está iniciando e já comece com 1 hora, 2 horas. Não, comece com 10 minutos. Parece muito pouco, mas em 10 minutos dá para ter momentos maravilhosos com Deus. E por que colocar, às vezes, uma meta tão baixa no início? Para você não se frustrar. Se você começar com 10 minutos e fazer isso todos os dias, aqueles 10 minutos vão virar uma rotina na sua vida, certo? Então, daqui a um tempinho, quando isso já virou rotina, você aumenta para 15 minutos. Quando você vê que se estabilizou, que está bom, que você quer mais, aumenta para 20 minutos, meia hora e assim sucessivamente. Então, passa isso para os seus alunos. Porque muitas vezes a gente não ora porque acha que tem que ficar ali horas de joelho, orando e falando umas palavras difíceis, umas palavras bonitas, cuidando com que falar com Deus. Não, comece com um pouquinho, mas faça daquele pouquinho a sua rotina e vá aumentando gradativamente. Qual o seu melhor lugar também é outra coisa que precisamos avaliar. Tem gente que gosta de orar de joelhos, tem gente que não gosta de orar de joelhos, tem gente que gosta de orar andando, tem gente que gosta de orar na cama, tem que cuidar para não dormir, né? Tem gente que gosta de orar no parque, olhando a natureza, num lugar ao ar livre. Enfim, escolha o melhor lugar. Um lugar onde você se sinta em paz, em tranquilidade, que você se sinta confortável,
que você sinta segurança, né? Que não vai chegar a gente a qualquer momento, ou que você se sinta bem naquele lugar, confortável mesmo, né? Prepare, às vezes é muito importante ter os nossos lugares de oração, não que precisa ser sempre ali, mas se torna literalmente um lugar secreto, né? Um lugar onde nos é remetida a oração. Então, às vezes você tem um quartinho na sua casa, ou um cantinho no seu quarto, coloque um sofazinho, uma cadeira, uma almofada, enfim, faça daquele lugar o seu cantinho de oração. E consagre aquele lugar ao Senhor. Aí você pode levar, às vezes, um chá para tomar, pode levar um biscoitinho, enfim, para que aquele momento seja um momento agradável com o nosso amigo, né? Às vezes a gente acha que é um cara todo ranzinza, que está lá só escutando as palavras que a gente está falando. Mas não, Deus é alguém que está ali como nosso amigo, que participa da nossa oração, né? E por último, trace um plano, né? Se organize, como eu falei, organize o tempo, divida esse tempo bem. Então, se é 15 minutos, então 10 minutos eu vou fazer uma oração. Aliás, eu vou fazer uma leitura da palavra. Depois, nos outros 5, eu vou fazer oração e louvor a Deus. Então, divida bem esse tempo para que você tenha um plano traçado para aquele momento. Senão, às vezes, a gente fica pensando em outras coisas, nossa mente vagueia. Então, seja direto, vá ao ponto. Você também não precisa engessar, né? Não, agora deu 10 minutos, eu preciso parar de fazer a minha leitura bíblica. Dê liberdade, mas também vá com plano. Então, seja maleável, mas tenha um plano concreto para aquele seu momento devocional. Você vai ver que vai fluir muito melhor, porque você já sabe o que fazer e em que momento fazer aquilo. Então, essa é a minha dica, de você traçar um plano da seguinte maneira. Comece com uma leitura bíblica, lendo aqueles versículos, não precisa ser muitos, mas dê foco a versículos que te chamam a atenção. Pega aqueles versículos e ora eles, né? Ora sobre aquilo que você leu. Então, se você leu sobre amor de Deus, ore, Deus, eu quero receber o teu amor, quero conhecer ele mais profundamente. Agradeça a Deus, Deus, muito obrigada pelo teu amor, eu te louvo porque sem o teu amor eu não seria nada. Então, ore de acordo com aquela leitura bíblica que você fez. Isso vai ser uma forma de a palavra de Deus também penetrar os nossos corações. No momento de oração, também peça aquilo que você está precisando. Deus, eu estou com um problema na aula, estou com um problema com a minha família, eu estou precisando de dinheiro, enfim. Coloca também diante de Deus as suas petições e também interceda pelas pessoas. Deus, eu preciso muito que minha mãe te conheça, que aquele amigo lá da escola te conheça, ele está passando por uma dificuldade, então olha por ele. Enfim, trace esses planos e coloque tudo isso diante de Deus nesse período devocional. E outra coisa na questão da organização é você ter um lugar para anotações. Então, anotar é muito importante. Tem um caderninho e faça com que os seus alunos tenham um caderninho ou folhas, enfim, para que eles possam anotar os principais motivos de oração daquele dia, o que Deus falou. Peça para eles anotarem os versículos que mais chamaram a atenção dele. Se você tiver condições, eu sei que isso não é muito fácil, mas se você tiver condições, dê um caderninho para cada um dos seus alunos. Coloque uma capa bonita, faça uma dedicatória para cada um deles, faça modelos de oração, modelos de versículos para que eles possam ler no seu período devocional. Vai ser com certeza um grande incentivo para eles. Há um tempo atrás, uma experiência pessoal, há um tempo atrás eu estava lendo um dos meus caderninhos de oração e encontrei o nome de uma amiga minha, lá da escola, de muitos anos atrás. Eu lembrei dela e orei por ela por alguns dias. E anos depois, ela entrou em contato comigo dizendo que ela tinha tido um encontro muito importante na vida dela. Ela ainda não servia a Deus e que alguém tinha falado sobre Jesus para ela e que ela queria conhecer mais desse Jesus, que ela tinha entregado a vida dela. Eu fiquei muito feliz. E quando, há uns dias atrás, eu vi o nome dela lá no meu caderninho de oração, eu fiquei muito grata a Deus, porque Ele permitiu que eu fizesse parte daquele processo na vida dela através das minhas orações. Não por quem eu sou, não porque eu sou melhor
que ninguém, mas Deus me deu essa oportunidade de lembrar dela e colocar isso em oração a Ele. E que bom que eu tinha o nome dela lá naquele livro, porque daí eu consegui lembrar e consegui glorificar ainda mais a Deus por ter tido aquela experiência. Então, ter um caderninho de anotações é muito importante. Outra coisa importante para anotar também são as nossas distrações. Eu costumo fazer muito isso enquanto eu estou estudando, orando, lendo, enfim. Às vezes você está naquele período, você não pode perder a sua concentração, mas vem algum pensamento na sua cabeça. Por exemplo, esqueci de comprar o leite, né? E aquilo não vai sair da sua cabeça enquanto você não realmente ir lá comprar o leite, né? Então, faça o seguinte, você está ali orando, está no seu período devocional e lembrou de alguma coisa, precisa fazer o dever de matemática. Anota num lugarzinho que você vai chamar de campo das distrações, né? E aí, comprar o leite, fazer o dever de matemática. Então, eu tenho certeza que eu não vou esquecer porque está anotado ali, né? Isso vai sair da minha mente e depois eu vou poder fazer. Então, eu posso voltar a me concentrar naquele momento. Essa é uma outra dica que para mim funciona muito bem e eu tenho certeza que para você também. Gente, assim, para finalizar nossa aula, esse aqui é só uma dica de como você pode criar uma rotina de oração, uma vida de oração, né? Mas não se contente com isso aqui. Isso aqui é muito pouco, isso aqui é muito básico, né? Comece assim, mas vai evoluindo. Permita que Deus te dê cada vez mais fome por estar com Ele, mais vontade de estar com Ele. Crie momentos, crie ambientes para você orar. Procure pessoas que talvez já tenham mais experiência com oração, né? E eu tô falando isso para nós, professores, para que a gente entenda isso, para que a gente viva isso, porque às vezes nós falamos de oração e nossa vida de oração talvez não tá tão boa. Então eu encorajo você a começar a ter uma vida de oração, você que talvez não tenha, para que os nossos alunos sejam impactados. Assim, a gente percebe em Jesus que o modelo faz toda a diferença. Jesus poderia ter simplesmente nos falado, vocês devem orar, vocês devem viver uma vida de oração, mas pelo contrário, ele foi exemplo, ele nos deu exemplo na prática de como fazer e que devemos fazer. Então, como Jesus, que nós professores sejamos exemplo para os nossos alunos, que através da nossa vida de oração, eles tenham também vontade de viver isso e sejam encorajados a cumprir essa prática deixada por Jesus, né, de uma forma de relacionamento e intimidade com Deus. Gente, muito obrigada por essa aula. Deixe os seus comentários nesse vídeo, assista os próximos vídeos das próximas aulas e acesse nosso site. Lá tem todos os materiais de subsídio e com certeza você vai abençoar a nossa vida para que a gente continue abençoando as suas aulas. Muito obrigada, que Deus abençoe.